Boa noite, minhas irmãs de Cristo Jesus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Porque eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas que todos venham ter uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Amém. Agradeço as irmãs, pelas que elas estão ouvindo, assistindo os vídeos. Muito obrigada. Estou orando por todas. E espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém, minhas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, 1º, verso 1, que nos diz assim: fez primeiro trato com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo ao apóstolo que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muita infalível prova, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nosso Jesus está aqui falando para mim, para você, minhas irmãs, que quando ele morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor, ele se apresentou aos seus discípulos. E quando ele se apresentou aos discípulos, ele foi falar do reino de Deus. Do reino de Deus. E falou que ele não se ausentasse de Jerusalém, até que descia o Espírito da promessa, que era o Espírito Santo. Aleluia. Porque ele ia para o céu, mas o Espírito Santo ia descer para a terra. E todos iam ficar cheios da presença de Deus. Aleluia. Porque o agir da nossa vida é do Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada, porque o mover, o agir é dele. Ele que faz na nossa vida a diferença. Ele que nos liberta, ele que nos salva, que cura, que limpa o nosso coração, que limpa a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que nos usa é o Espírito Santo. Aleluia. E Jesus falou que o Espírito Santo vinha para a terra quando ele chegasse no Pai, em cima no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi o Espírito da promessa. E quando Deus faz uma promessa com você, minha irmã querida de Jesus, aleluia, ele cumpre, porque ele é Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é vivo, aleluia. Ele não é filho do homem que minta, nem filho do homem que se arrependa, porque o que ele fala, ele cumpre, porque ele é Deus. Na minha e na tua vida, minha irmã, como ele falou por discípulos, não se ausente de Jerusalém, até que receba o poder do alto. O poder é quem? O poder é o Espírito Santo dele. Porque ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença na nossa vida, minhas irmãs. E continua aqui. Até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muita infalível prova, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. Estando com ele, determinou que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então, uma promessa que Deus cumpre na minha e na tua vida, aleluia. Quando ele fala que vai acontecer, que Deus está dando uma promessa, que aquilo vai se cumprir na nossa vida, minhas irmãs. Que a gente tem que esperar. Nós temos que esperar pelo tempo do Senhor, pela hora dele. Porque o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Nós só temos que confiar, segurar, perseverar e crer que as promessas que Deus tem para mim e para a tua vida, minha irmã, vai se cumprir no tempo determinado por ele. Porque o relógio de Deus não é como o nosso. Aleluia. E continua. Estando com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse
a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então Deus falou para mim e para você que as promessas vão se cumprir na nossa vida, minhas irmãs. Nós temos que confiar, não duvidar da palavra de Deus, mas esperar com todo o nosso coração que aquilo vai se cumprir, porque Ele falou. A santa promessa dEle na minha e na tua vida, na minha família, na tua família. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Deus que cumpre o que fala. Aleluia. E continua. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então é o Espírito Santo de Deus que vai fazer na minha e na tua vida a diferença, minha irmã. Que o que Deus falou vai se cumprir. A promessa de ter porta de desemprego aberta, a promessa de ter filho liberto, a promessa de cura, vamos ser curada, porque Deus, Ele é Deus. Ele faz o que Ele fala. Ele faz o que Ele fala. E nós temos só que acreditar. Esperar pela promessa do Senhor Jesus. Na minha vida, na sua vida, na nossa família, minhas irmãs. Crer no Senhor Jesus. Não tem outro meio. O meio é acreditar, é confiar. Nessas promessas tão lindas que Deus tem para a nossa vida. Vir se cumprir no tempo dEle. Porque as promessas que Ele falou para Abraão, para Josué, as promessas para Moisés, eles já tinham o quê? Uma idade muito avançada. Eles receberam, muitas vezes, mais jovens, mas vem se cumprir com 40, com 50, com 60. Porque Deus cumpre. Não importa se a pessoa está mais jovem, se está mais idoso, se está mais... Importa que vem se cumprir na nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. O que Ele fala, Ele faz. Porque o que Ele diz não volta vazia para a boca dEle. Que se cumpre na nossa vida. E tudo vem a ser para a honra e glória do Senhor. Para o nome dEle ser glorificado e ser exaltado na nossa vida. Porque Ele é Deus que faz, que diz, que cumpre o que fala. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos queriam saber qual era o tempo. E Deus não importa saber as estações do tempo. O que importa é que nós temos que crer no nosso Senhor. Acreditar no nosso Deus. Que as promessas que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, para a tua família, para dentro da sua casa vai se cumprir. As promessas que tem de porta de emprego aberta vai se abrir. Ter libertação, de ter cura, vai ser curado. Porque é assim que Ele fala e é assim que Ele faz na nossa vida. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe cada um. Fique esta palavra, aleluia. Fique esta palavra. Que venham ter um final de semana abençoado. Uma semana na presença do Senhor. E que Deus abençoe cada um de vocês. Seja cheia da presença do nosso Deus. E cada dia mais vocês sejam essas irmãs lindas e abençoadas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe. Que Jesus nos guarde, nos livre do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.